Obrigada. Bom, quero, como eu dizia antes, começar agradecendo o convite, né, que foi feito ao DIEESE. Então, agradeço em meu nome, em nome do DIEESE, né, a deferência do convite e vou tentar ser o mais breve possível, né, para não tomar muito tempo de vocês. Também já me desculpo, porque nem todos os slides vai estar escrito saúde do trabalhador e da trabalhadora. E aí foi uma liberalidade minha, porque às vezes os slides ficam muito com a letra muito pequena quando a gente coloca um monte de coisas, então eu usei a prerrogativa de colocar no masculino, né? Por favor, pode passar. Bom, o tema que me foi proposto é o tema da própria conferência, né, que é a saúde da trabalhadora e do trabalhador como um direito humano, né? Obviamente, até pelo senso comum, a gente sabe que é uma questão que não tem controvérsias em relação ao direito, né? Então, a minha fala aqui, ela vai ser no sentido de que esse é um direito que não é um direito ainda plenamente usufruído pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, não é? E por se tratar de saúde com o recorte da questão do trabalho, eu diria que nos últimos tempos, sobretudo com uma intensificação do trabalho, né? E mudanças muito rápidas e muito profundas que têm acontecido no mundo do trabalho, e não só no mercado de trabalho, porque são coisas diferentes, né? Mercado de trabalho é onde eu vou ofertar ou tomar mão de obra. O mundo do trabalho ele é muito mais vasto. Então, ele é o trabalhador que vende a sua força de trabalho, ele é o empregador que compra essa força de trabalho, mas é todo esse ambiente no qual o trabalho está envolvido. Então, nós estamos vivendo um momento histórico onde as mudanças no mundo do trabalho, elas são profundas e elas são mudanças que, de fato, vão mudar, né, ou já estão mudando a própria natureza e a própria forma como o trabalho ele é executado, né? Então, nós temos aí, não de agora, a própria questão da reestruturação produtiva, e essa reestruturação produtiva, ela tem uma cara diferente do que ela tinha, por exemplo, nos anos 80 e nos anos 90. É uma reestruturação produtiva que, que é mediada nesse momento por um avanço, uma mudança, não diria nem um avanço, uma mudança de patamar tecnológico muito grande, onde coloca mesmo a própria existência de determinadas ocupações em xeque, né? Ao longo da história, nós tivemos algumas revoluções industriais. E aí, quando a gente fala revolução industrial, não necessariamente uma revolução que acontece apenas na indústria, mas uma revolução que acontece na maneira de fazer o trabalho, né? Entre a primeira e a segunda revolução industrial, nós tivemos 100 anos. Entre a terceira e aí a quarta, muitos especialistas dizem que é o que nós estamos vivendo agora, que é uma revolução digital ou uma indústria 4.0, não é? Ela, entre a terceira e agora, ela tem 50 anos. Então, as mudanças na maneira, na tecnologia, na maneira de fazer o trabalho, elas têm se acelerado, né? No caso específico dessa revolução, que a gente pode chamar de revolução digital em curso, nós temos uma gama de coisas e de ferramentas que colocam, de fato, o trabalho num outro patamar. Basta a gente pensar que hoje determinadas ocupações, isso não é de agora, né? Desde que na década de 70 teve a terceira revolução industrial, que é exatamente a questão da microinformática com chip, a gente já tem esse processo
de mudança nas ocupações. Mas a grande diferença agora é que essas mudanças tecnológicas, elas não vão atingir única e exclusivamente trabalhos de baixa qualificação ou trabalhos repetitivos, trabalhos no sentido mais braçal ou de pouca complexidade. A grande diferença agora é que esse limiar tecnológico onde a gente está traz a possibilidade de haver redução em muitas ocupações com algum nível decisório. Não é? Ou seja, aquelas ocupações onde você tem o ser humano, ou tinha, tomando decisões do que fazer. Com a questão, sobretudo, da inteligência artificial, dos modelos algorítmicos, isso pode facilmente ser substituído. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo para vocês bem interessante, que é, por exemplo, a maneira que hoje os processos são recepcionados no próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje não existem mais pessoas que vão separar ou que vão fazer, usando uma palavra simples, uma triagem do tipo de processo ou do tipo de assunto que chega no tribunal. Isso hoje já é feito a partir da própria inteligência artificial. Como em outros lugares também, você já tem a possibilidade de substituição de determinadas atividades por modelos algorítmicos ou por inteligência artificial. Indo para uma outra ponta, nós temos uma ocupação que é bastante numerosa e ela é bastante precária, que é o atendente de telemarketing. Hoje, muitas das vezes que nós somos atendidos ou que nós recebemos uma ligação, já não é mais uma pessoa que faz isso. Tanto o receptivo, né, que eles chamam ativo, que é o que liga, quanto aquele que recebe. Então, isso dá uma ideia para a gente de que, desde ocupações com nível maior de complexidade até aquelas com nível menor, estão na possibilidade de terem as suas formas de existir alteradas por essa tecnologia. O que eu estou falando não é um discurso no sentido ludista de vamos por fim às máquinas ou à tecnologia, nem é um discurso catastrofista de imaginar que todas as atividades humanas vão ser substituídas pela tecnologia. Por exemplo, nós estamos aqui no Conselho Estadual de Saúde. Embora a tecnologia proporcione para a área da saúde possibilidades muito interessantes, a economia do cuidado ou as atividades ligadas ao cuidado e à saúde humana, você não tem uma margem tão grande de substituição. As ferramentas, elas vão ajudar os seres humanos, mas a gente sempre vai precisar das pessoas nas áreas de cuidado. A mesma coisa na educação. Você tem ferramentas para fazer uma educação à distância, mas você vai continuar precisando dos professores para fazer essa mediação com a tecnologia. Então, a reestruturação produtiva, ela é importante para nos ajudar a entender a questão da precarização nesse capitalismo contemporâneo, né? Políticas neoliberais. As políticas neoliberais basicamente dizem respeito à redução ou eliminação de direitos, né? Direitos aí muitas vezes relacionados ao trabalho, não só ao trabalho, mas muito relacionado ao trabalho. No Brasil, muito recentemente, nós tivemos uma questão muito profunda ligado à legislação trabalhista, que foi a reforma trabalhista de 2017. Não só ela, né, mas uma das reformas mais profundas de um ideário, né, com políticas bastante neoliberais recentemente, foi a reforma trabalhista, basicamente com a intenção de reduzir o custo do trabalho. E reduzir o custo do trabalho reduzindo ou retirando direitos, né? Então, à medida que eu
flexibilizo. E entendam que flexibilizar em relação à reforma trabalhista, quando a gente fala em flexibilização de legislação ou de patamar de direitos, eu estou querendo dizer que eu estou tendo uma permissão para precarizar ou reduzir. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, a reforma trabalhista ela alterou artigos e eliminou da consolidação das leis do trabalho, que é a parte principal da nossa legislação do trabalho. Só que essa legislação ela já era passível de flexibilização. No entanto, ela era o patamar mínimo. Então, se eu faço uma flexibilização com a reforma trabalhista, necessariamente eu estou pedindo uma autorização e eu estou institucionalizando a possibilidade de reduzir o que a lei colocava como um patamar mínimo. Salvo algumas questões que são preceitos constitucionais, a gente teve modificações profundas em várias coisas. Um elemento para dar um exemplo disso é o que a gente chama de ultratividade dos acordos e das convenções coletivas. O que significa isso? Basicamente era o seguinte, a ultratividade, quando ela era permitida, ela fazia com que um acordo ou uma convenção coletiva só deixasse de valer quando você celebrasse uma outra. Hoje, ela não existe mais. O que isso quer dizer? Quer dizer que as convenções e os acordos coletivos que tragam cláusulas, normas que sejam mais favoráveis do que a lei, por exemplo, ou menos, mas aquilo que não for da legislação, e aí, obviamente, que uma convenção coletiva ela não é só repetição da lei, uma convenção coletiva existe porque você tem conquistas, né, dos trabalhadores. Então, a ultratividade diz o seguinte, que se você não celebrar um acordo até uma outra database e não houver anuência das duas partes, o empregador que aplica essa convenção, esse acordo, ele está livre para retroagir a lei. O que isso significa em termos práticos? Significa, por exemplo, que o auxílio alimentação ou ticket refeição, que todo mundo gosta, o bom e velho VR que as pessoas falam, ou VA, ele não está na lei, em nenhuma lei, ele não é uma obrigatoriedade. O único documento em que ele está e tem força de lei é o acordo e a convenção coletiva. Então, isso significa dizer que se a minha convenção coletiva expira e eu não tenho um acordo com o outro lado, né, o lado patronal, para que ela tenha uma sobrevida até eu negociar outra, o patronal ele tem liberdade e legalidade para parar de pagar o ticket. Por exemplo, se eu tenho férias de 40 dias, se eu tenho 14º salário, se tudo que eu tenho que não está na lei deixa de existir naquela convenção. Hora extra de mais de 50%, né? Adicional noturno de mais de 20 ou mais de 25. Então, esse é um exemplo de como as políticas neoliberais elas afetam violentamente a questão do contexto e das relações de trabalho, né? Uma outra questão é a própria dificuldade do acesso à justiça, né? Quando traz para o trabalhador, quando perde uma causa, o ônus, né? Por ter entrado com a causa, partindo do pressuposto de que existe uma relação equilibrada, né? A relação capital e trabalho, por definição, ela é uma relação de hipossuficiência. O que significa isso? Você não senta em pé de igualdade para negociar ou você não tem, de parte a parte, a mesma correlação de forças. Por motivos óbvios. Alguém toma a sua mão de obra, você vende a sua mão de obra. Você tem poucas pessoas tomando mão de obra, poucas empresas, e você tem uma abundância de mão de obra por conta de um desemprego elevado. Sobretudo aqui no Estado, que é o Estado que tem a maior taxa de desemprego. Então, essa relação capital e trabalho, ela sempre vai ser desigual. Então, as leis, minimamente, tentam dar algum equilíbrio para essa relação que é de hipossuficiência do lado do trabalho.
E a reforma trabalhista, ela caminhou num sentido de tratar como iguais dois lados que não são iguais. E isso altera violentamente o que eu falei antes, que é a correlação de forças, né? E permite também um cardápio de relações precárias de trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar no trabalho intermitente, não? Que é o trabalho intermitente que passou a ser possível a partir da reforma trabalhista. É aquele contrato de trabalho onde o empregador não tem absolutamente nenhuma obrigação de lhe chamar numa jornada determinada e lhe garantir um valor mensal ou semanal determinado. Isso é uma permissão à precariedade. Por quê? Porque aquele trabalhador, embora ele seja um trabalhador formal, por quê? Porque se ele trabalhar 10 horas, ele vai receber o piso da categoria, ele vai receber férias, ele vai receber 13º, ele vai receber tudo, mas sobre as 10 horas que ele trabalhou. Se ele só trabalhar essas 10 horas no mês, ele pode, por exemplo, não conseguir pagar a previdência, né? Então, só para dar o exemplo, né, da questão das políticas neoliberais. Estou falando da área do trabalho porque nós estamos falando da saúde do trabalhador e da trabalhadora e os impactos que o trabalho, obviamente, tem sobre ela. Crises financeiras e dos modelos de acumulação. O que significa isso? Significa que o capital ele sempre se reinventa. E ele sempre acha uma maneira de ter formas de se manter acumulando. E, geralmente, as formas que se acha de continuar acumulando é aumentando a exploração em relação ao trabalho. Não só o trabalho, mas em relação ao trabalho. E nós estamos vivendo também uma questão que é um avanço da financeirização em detrimento da economia produtiva. O que significa isso? Significa que é muito mais interessante, num país com juros altos, elevados, que eu invista o meu capital no mercado financeiro ou em atividades financeiras e tenha um retorno sem acidentes, geralmente sem risco, né? Do que eu investir em atividades produtivas. Eu criar uma fábrica, eu criar uma loja, eu criar uma obra, um empreendimento, eu contratar pessoas. O risco para fazer isso, num país com taxas de juros altos, é maior do que eu pegar e colocar o meu dinheiro na mais conservadora dos investimentos financeiros das aplicações. Se eu, por exemplo, hoje resolver, como capitalista, que eu vou investir meu dinheiro em títulos públicos no Brasil, meu retorno é de 13,75% ao ano. Não é toda atividade produtiva que vai te dar um retorno desse. Então, vocês entendem? Eu ontem dava um exemplo lá em Camaçari, na plenária popular, que hoje, quando você chega, por exemplo, numa loja de departamento no shopping, antes de alguém te perguntar se você quer ver uma blusinha, um sapatinho, as pessoas perguntam se você quer o cartão da loja. E na hora que você chega no caixa para pagar, você chegou lá hoje, mas você já tem um crédito pré-aprovado de R$ 3.000, porque parece que é o mesmo valor e o mesmo discurso em todas as lojas. Isso é você caminhar para a financiarização em detrimento da produção. Se você olhar na conta do seu telefone celular, vai ter oferecimento de empréstimo pessoal. Se você olhar no seu comprovante da corrida do aplicativo, vai ter oferta de empréstimo. Então, isso é você trazer a economia para muito mais para a financiarização do que para o capital produtivo. Em relação ao trabalho, qual é a consequência imediata disso? Bom, o capital investido dessa maneira, às vezes, ele é estéril. Se eu, ao invés de criar uma fábrica, uma loja, uma obra, eu invisto em títulos, eu basicamente vou ter um retorno do meu capital, mas para a economia produtiva, eu não gero emprego, eu vou gerar muito pouca arrecadação, porque vocês sabem que, por incrível que pareça, a tributação sobre rendas, investimentos, ela é
menor do que, por exemplo, sobre a produção e sobre o consumo. Então, na verdade, a gente tem uma geração menor de emprego por conta disso. E, obviamente, isso desemboca nas questões relativas ao trabalho. E nós temos ainda a própria questão dos efeitos da Covid, né? Os efeitos da pandemia. Nós temos um aumento global da inflação, e a inflação ela penaliza muito mais os trabalhadores, e sobretudo os que têm menor renda, do que quem tem mais renda. Nós tivemos também, na pandemia, um grande laboratório de formas de gerir o trabalho, né? Também comentava ontem em Camaçari, se alguém, em março de 2019, dissesse que em março, abril de 2020 estaríamos todos em casa, como alguns estão aqui, de maneira online, participando de reunião, fazendo coisas, a maioria não acreditaria. Então, a pandemia ela também foi um grande laboratório para essas outras formas de realização do trabalho. O caso, por exemplo, do trabalho remoto ou do home office, ele é muito interessante, porque ele tem questões que são favoráveis e questões que são, pelo menos assim, ainda uma zona cinzenta. Eu, às vezes, trabalho em home office, eu trabalho em regime híbrido. Esses dias eu caí exatamente porque eu enganchei meu pé na coisa que roda a cadeira, no home office. E aí eu fiquei brincando no grupo do Jazz, dizendo, gente, eu estou trabalhando, caí em casa no home office, estou com o joelho ralado. O Jazz tem que emitir uma CAT? Isso é um acidente de trabalho? Porque eu estou em casa, mas eu estou trabalhando. As questões ergonômicas, né? Todo mundo que está em home office tem uma condição boa de trabalho, ergonomia, tem mapa de risco, tem a iluminação ideal, tem a temperatura. Então, assim, é muito bom, muitas vezes, você não ter que pegar o trânsito. Eu moro em Piatã, trabalho nos Barris. É maravilhoso o dia que eu estou em casa. Mas vocês entendem que também tem questões que a gente, sobretudo em relação à questão da saúde, né? Que elas não são pacificadas. Isso sem contar que muitos trabalhadores também não têm um auxílio e acabam usando a sua internet, a sua luz, toda a sua estrutura para fazer o trabalho, né? Então, esse é um contexto em que nós estamos, é um contexto do momento do capitalismo que potencializa a precarização. E precarização, muitas vezes, não significa só um trabalho precário, informal, mas pode significar mesmo um trabalho formal, um trabalho protegido, que começa a ter traços de precarização na maneira que ele é feito. Um outro exemplo, hoje, nós estamos com a impossibilidade, a gente perdeu o direito à desconexão. O que significa isso? Você trabalha, você chega em casa, pode ter alguém aqui pedindo alguma coisa para você. Pode ser de noite, pode ser feriado, pode ser nas suas férias, pode ser no fim de semana. Então, nós estamos num contexto também de hiperconectividade, que também tem impactos muito sérios na saúde por conta. Não é à toa que a gente, segundo os especialistas, os médicos dizem que nós vivemos uma epidemia de ansiedade, porque essa hiperconectividade ela também traz isso. Pode passar, por favor. Então, os determinantes sociais de saúde e as condições sociais e de trabalho, eles vão desembocar necessariamente na questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. E é curioso porque não só do trabalhador e da trabalhadora que estão ocupados, ou seja, que têm um trabalho, mas o trabalhador e a trabalhadora também, em situação de desocupação, tem um peso do trabalho em si, que não da realização do trabalho, mas a ansiedade e a necessidade de ter um trabalho não tendo. Então, o trabalho, mesmo quando alguém não está trabalhando, é um fator de adoecimento.
para as pessoas, a própria ausência do trabalho. Letícia, se eu estiver falando besteira em relação a isso, depois você corrija. Então, a precarização ela impacta a saúde de forma generalizada, né? Tanto para quem está em setores formalizados e qualificados, como para a base econômica, obviamente em graus diferentes. A gente não vai dizer que uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, num trabalho, né, onde ela tem condições, ela tem ergonomia, ela tem um ar-condicionado, ela vai estar na mesma condição de alguém que trabalha numa escala 6x1, muitas vezes a céu aberto, no sol. São coisas diferentes, mas não são desprezíveis, né? Então, jornada de trabalho, a questão de trabalho por metas, tecnologias de informação e comunicação, que é isso que eu estou falando aqui da hiperconectividade, a própria precarização do serviço público. Por que a gente fala da precarização do serviço público? Porque, embora seja um trabalho dos mais protegidos, sobretudo aqueles estatutários ou os empregos públicos, nós temos precarização também no serviço público. Antes mesmo da reforma trabalhista, a gente teve a aprovação da lei de terceirização no Brasil. E essa lei passou a permitir que o setor público pudesse terceirizar de forma irrestrita atividades fim, atividades meio. E muitas vezes os trabalhadores e as trabalhadoras que são terceirizados não têm as mesmas condições de trabalho daqueles que são contratados de forma direta, digamos assim. Tem a rotatividade quando perde o contrato, tem um salário que geralmente é diferente, tem a representação sindical que não é a mesma. Então, tudo isso é uma forma de precarização. Mesmo sendo num setor da economia, administração pública, que é mais protegido do que os demais, né? A violência urbana, né? A que todo mundo está sujeito. Marcadores sociais de diferença. O que são marcadores sociais de diferença? Raça, gênero. Se eu sou uma pessoa com deficiência, não. Né? A orientação sexual. Tudo isso é marcador social de diferença. E tudo isso impacta em como você se insere no mundo do trabalho, no mercado de trabalho. Né? Nós temos diversas estatísticas que mostram que mulheres ganham menos que os homens, que negros ganham menos do que não negros, que tem uma participação muito menor das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que para as pessoas da população LGBTQIA+, tem dificuldades de inserção em determinadas ocupações, né? Ocupações não profissionalizadas são aquelas ocupações também que você, consequentemente, pela falta de qualificação, muitas vezes vai ter rendimentos menores, né? Instabilidade no emprego-desemprego, que é o que eu falei, né? Sobretudo no setor privado, você fica sem saber exatamente quem é você ali e o que pode acontecer a qualquer tempo, isso gera angústia e sofrimento. Trabalho infantil e inserção precoce no mercado de trabalho. Eu, muitas vezes, ouço as pessoas dizendo é melhor estar trabalhando do que entrar para o crime. E aí eu sempre pergunto a mim mesma, será que não seria melhor estar estudando, estar se preparando para uma vida futura melhor do que... Né? Por que só existe a opção do crime ou do trabalho para uma criança pobre? Não deveria, né? E a maneira que essa criança ela se insere precocemente no mercado de trabalho, isso pode determinar todo o futuro dela nessa equação aí. Endividamento dos trabalhadores. Vocês devem ouvir de vez em quando na televisão falando assim, segundo a Serasa, não sei quantos % dos baianos estão endividados. Porque, tanto para trabalhadores ocupados quanto para os desocupados, que são aqueles que não estão trabalhando, os baixos rendimentos ou ausência de rendimento pelo desemprego é um motivo de preocupação que acaba virando uma doença, em muitos casos. A ansiedade, a depressão, não é? Então, também faz parte desse contexto. Pode passar, por favor. Aí, aqui, ó, também nesse contexto, o contrato individual de trabalho e a relação com a saúde do trabalhador e da trabalhadora. Diminuição do contrato de trabalho protegido, foi o que eu falei antes. Hoje em dia, nós temos
uma parte menor do mercado de trabalho do que já foi, que tem carteira assinada, ou que é estatutário, ou que é um empregador com CNPJ. Porque mesmo entre os empregadores tem precarização e tem informalidade, não é? Então, essa diminuição do contrato de trabalho protegido. Vou dar os dados da Bahia. Na Bahia, no quarto trimestre de 2024, que é o dado mais recente, existiam 52,1% dos ocupados, ou seja, de todo mundo que trabalha, eram informais. E essa informalidade significa rendimentos que você não tem uma continuidade muitas vezes, você não tem um padrão, né? Rendimentos mais baixos do que do setor formal. Então, essa é uma questão. Terceirização, quarteirização e subcontratação. A gente sempre fala, a gente não fala de quem está terceirizado de jeito nenhum, porque talvez seja quem mais sofre os efeitos dessa precarização. Mas basta a gente pensar que alguém que é contratado de forma terceirizada, do valor daquele contrato dele, sai também o lucro da empresa. E quando você é contratado de forma direta, não tem esse intermediário entre você e quem toma os serviços. Então, por isso que, normalmente, quem é terceirizado, salve algumas ocupações muito específicas, vai ganhar menos, porque tem que ter a parte de quem faz esse meio de campo aí, que são as empresas, né? Contrato 0 hora, já falei dele, que é o contrato de trabalho intermitente. Por que 0 hora? Porque não há compromisso nenhum de que eu vou te chamar para você fazer alguma coisa para mim. Então, é 0 hora, né? Esse tipo de contrato ele hoje é só 3%. Vocês vejam que no Brasil, para contrariar o que o senso comum nos diz, contratar e a força de trabalho ela não é cara a ponto de você não ter tido sucesso na contratação de forma intermitente. Porque não é caro contratar alguém de forma normal, com jornada, né? Você pode contratar por tempo determinado, você pode contratar por tempo parcial. Então, você não precisa lançar mão do trabalho intermitente, mas ele é uma possibilidade. Plataformização. Não preciso dizer que eu acho que hoje em dia todo mundo domina esse conceito. Basicamente, os trabalhos mediados por plataforma. O que são a plataforma? Uber, 99, iFood, Airbnb, que aí, né, nem todos com o mesmo nível de precarização, mas plataformização. Vocês devem me perguntar, mas Airbnb é o proprietário que oferece a sua casa ou algum imóvel para alugar um quarto, alguma coisa. Onde é que isso afeta o trabalho? Afeta o setor de hotelaria, por exemplo. Do mesmo jeito que Decolar, hotel urbano que até deu golpe em todo mundo, afetam a área das agências de viagem, por exemplo. Quantos empregos você gera numa plataforma e você gera fisicamente nas lojas por exemplo, nas lojas de tipo CVC de viagem, né? E aí, na plataformização, a gente pode puxar uma perninha e pensar, por exemplo, no e-commerce. No e-commerce, você tem muito menos gente, muito menos comerciário, que, na verdade, no e-commerce, que é o comércio online, você nem tem comerciário. Na verdade, você tem as pessoas da área de logística e da área de TI. De logística de TI que mantém o sistema e de logística que vai lá na prateleira pegar o que você comprou, embalar e botar para alguém te entregar. Então, é uma mudança muito grande, né? E hoje, né, ano passado, só uma ilustração, o mês que o comércio baiano teve o pior desempenho em lojas físicas, porque na pesquisa do IBGE não entra o e-commerce, foi o mês de novembro. Por quê? Black Friday. A Black Friday, a maior parte das pessoas compra online. Então, isso tem um rebatimento na venda física, no volume de vendas, né? Então, quando eu digo que teve um menor resultado, em termos de volume de venda, não em termos de faturamento, né? Então,
todas essas coisas alteram a maneira com que a gente faz as coisas. Não é plataformização, mas é tecnologia, o trabalho bancário. Hoje nós temos em torno de 40% do número de bancários que nós tínhamos, por exemplo, nos anos 80. Por quê? Porque o banco está aqui. Basicamente, a única coisa que você não faz aqui hoje em dia é tirar o dinheiro físico. E o dinheiro físico, porque se você, por exemplo, viajar para um outro país e colocar a moeda do outro país aqui, você faz os pagamentos, você não precisa pegar no dinheiro. É a gente também na nossa conta. O Pix. O Pix reduziu o número de trabalhadores de transporte de valores no Brasil, que são aqueles vigilantes de carro forte. Por quê? Porque você reduziu a circulação de moeda, a circulação de dinheiro. Então, essa questão de plataforma e tecnologia, ela é importante. Hoje nós amanhecemos com a cidade sem ônibus, porque os trabalhadores rodoviários estavam fazendo uma paralisação. Eu vi a televisão dizendo que a pauta deles tem 100 itens, e eles falaram vários, mas não falaram um muito importante, que é o fato de que as empresas querem tirar os cobradores dos ônibus. Por quê? Porque não precisa mais. Sendo prática, você com um smart card, precisa. Até no metrô tem lá quem vende a passagem, mas tem os totens. Eu passo por aqui, pelo Banco do Brasil. Então, assim, vocês entendem como essa questão ela é complexa? Então, essa é uma questão. O empreendedorismo está aqui. Antes que vocês estranhem, dizendo, pô, mas Ana Georgina é contra o empreendedorismo? Não. É porque existem duas coisas diferentes. Existe o empreendedorismo, que de fato aquela pessoa se prepara para empreender, minimamente tem um capital, ela tem um plano de negócios, ela tem acesso a diversas possibilidades e ferramentas para isso, e tem as pessoas que têm uma estratégia de sobrevivência. Vocês lembram que eu falei da informalidade? Muitos dos trabalhadores informais são considerados empreendedores, mas eles não são. Uma pessoa que está vendendo almoço para comprar janta, como a gente fala no popular, ela não é um empreendedor. Ela tem uma alternativa de sobrevivência ao desemprego. E a gente precisa diferenciar. O empreendedorismo é maravilhoso, é ótimo. Inclusive, seria bom que esse que está na estratégia de sobrevivência pudesse, de fato, ser um empreendedor. Mas nem todos são. E isso é uma forma que nós temos hoje, inclusive do próprio ideário neoliberal, de glamourizar a precarização desse tipo de atividade. Do mesmo jeito que cria uma ideia de individualismo na meritocracia, que diz assim: você não precisa ser CLT, você pode ser seu próprio patrão, você pode ir muito mais longe, você vai ganhar muito mais. Você precisa de sindicato para quê? Você não precisa de sindicato. Sindicato vai tirar seu dinheiro. Para que você precisa de sindicato? Sindicato faz o quê por você? Te dá 3% de reajuste? Você vai fazer greve por 1% de ganho real? A gente ouve muito isso. E isso é uma forma de dividir para conquistar. Você tira das pessoas o senso de coletividade e, principalmente, a consciência de classe. Então, ao invés de você se ver como um trabalhador, você se sente mais perto do Bezos, da Amazon, ou do Elon Musk, que é um grande empresário, embora estou dando esses exemplos, são conhecidos e são muito ricos, do que você se sente próximo de um trabalhador que está no mercado, ali no caixa. E por isso que quando falam, por exemplo, em redução, isenção de imposto e aumento para quem tem maior renda, as pessoas normalmente se posicionam do lado de quem tem uma condição melhor. Porque está borrado na própria cabeça essa questão de classe. Entende? A pessoa está ali, basicamente, com estratégia de sobrevivência. Muitas vezes, o trabalhador de plataforma ele está ali 12 horas no volante de um carro, numa moto. Mas muitas vezes ele não se sente um trabalhador. Ele se sente alguém que é um empresário da área de transporte.
mesmo com toda a exploração a qual ele é submetida, né? Outra coisa, a falta de mobilidade nas empresas. Tem várias categorias em que você não tem plano de cargos. Eu falei dos rodoviários, vou dar outro exemplo. Rodoviário tem 2 salários de entrada, motorista e cobrador. O que que diferencia ao longo do tempo? O quinquênio, ou seja, o tempo de serviço. Não tem um motorista 1, 2 e 3. Não tem um cobrador 1, 2 e 3. Ele é o mesmo salário. O que vai diferenciando é só o tempo de serviço. E isso também é muito ruim, porque isso também afeta a questão da subjetividade. A pessoa se sente presa no mesmo lugar o tempo inteiro. Não é uma questão só monetária, mas é uma questão da pessoa se sentir progredindo. Isso também é desse contexto atual, né? E outra coisa, a remuneração variável e o impacto nas jornadas, né? É, quando a gente fala de remuneração variável, eu dou o exemplo da PLR. Tem várias categorias que têm PLRs gordinhas que você consegue parar a categoria por conta da PLR, mas você não para por conta do reajuste. Então, essa remuneração variável ela acaba sendo ali um canto de sereia, muitas vezes, porque ela acaba substituindo a remuneração fixa. Né? Pode passar. Então, quando a gente fala da saúde do trabalhador e da trabalhadora como um direito humano, uma coisa a gente sabe: a ação para isso ela é coletiva. Ela é sindical, mas não só, ela é da sociedade. Por isso, por exemplo, a saúde de modo geral, por isso que existe um Conselho Estadual de Saúde. Porque não é uma questão que você resolva individualmente. A sociedade ela precisa estar representada, como eu estou vendo aqui no Conselho, para que ela tenha voz, né? Então, existe um consenso. A gente não tem uma forma de superar problemas, esses problemas identificados, se não for de uma forma coletiva. O trabalhador sozinho, ele não vai mudar a situação. Fortalecer as redes de enfrentamento à precarização, né? Combater e resgatar a relevância das entidades de classe, enfraquecidas por esses processos de reestruturação produtiva. Se eu tenho, por exemplo, na Bahia, 52,1% dos trabalhadores na informalidade, significa dizer que menos da metade dos trabalhadores baianos tem representação sindical, porque trabalhador informal não tem sindicato, né? Consolidação dos sindicatos para categorias ainda não profissionalizadas. Então, eu acabei de falar do trabalho por plataforma. É preciso pensar em formas de organização. Eu sei que eles têm representações, mas essas representações ainda não estão na estrutura sindical. Aí, gente, como está falando de saúde, não tem o sindicato de maqueiro, tem o Sindsaúde de Silvio de Tereza, que representa muito bem. Mas eles, enquanto uma ocupação, não tem. Né? E aí não é uma defesa de fragmentação das bases sindicais, mas pensar em determinadas bases. Outra coisa é um combate a esse discurso de que você pode chegar ao seu primeiro US$ 1 milhão antes dos 30 anos. A juventude hoje ela é seduzida por isso, sobretudo com essas ocupações digitais, tipo influencer, os jogos, as coisas, tanto que tem toda uma campanha de demonização da CLT ultimamente. Não sei se vocês têm ouvido. A CLT tem milhões de problemas no tipo de trabalho, né? Carteira assinada, tem vários. Inclusive, tem setores que têm tido dificuldade de contratação. O setor dos supermercados está com 350 mil vagas abertas no Brasil que ninguém ocupa. Por que não ocupa? É CLT, tem os direitos. Porque, basicamente, é um salário muito baixo para uma jornada gigante. 6 por 1. Então, basicamente, aquele jovem, aquela pessoa vai pensar no Uber ou entregando mercadorias ou comida, eu ganho mais do que isso. E a ilusão de que faz o próprio horário. No final, acaba trabalhando mais. Mas tem uma ilusão de que ele é dono do tempo. Né? Pode passar, por favor. Gente, quanto tempo eu ainda tenho? Claro que era 1 hora, eu não marquei, para eu poder não ultrapassar. É,
Os principais problemas no corpo e na mente. Isso aqui eu deveria até deixar para a Letícia, que é a médica, né? Mas preciso fazer uma correlação do que eu estou falando. Adoecimento mental prevalente na maior parte dos segmentos. E aí, tanto faz ser um setor extremamente precário, quanto um setor onde a pessoa ganha bônus, ganha o adoecimento está ali. Né? Crítica a perspectivas individualizadoras, como o uso de EPI e programas de segurança no trabalho. Entenda, não é uma crítica ao EPI, mas é uma crítica da gente pensar só na proteção individual. A proteção individual ela é imprescindível. Mas a saúde, ela precisa ser pensada, a saúde no trabalho, ela precisa ser pensada para além da questão do EPI e para além da questão desses programas de segurança, que, né, que vão lá fazer o mapa de risco, vai falar para você fazer um movimentinho na mão, no pé, a cada não sei quanto tempo. É preciso ser uma coisa olhada com muito mais detalhe. Culpa pelos agravos recai sobre os trabalhadores. Trabalhadores lidam sozinhos com os problemas. Hoje em dia, e sempre foi assim, as pessoas que adoecem em decorrência do trabalho são quase marginalizadas. Elas são vistas, muitas vezes, como aquela pessoa preguiçosa que está sempre de atestado. Aquela, meu Deus, está doente de novo, fulano, como assim? Tem até piada, tem meme com essa coisa do atestado. Então, ou a pessoa é tratada de forma desrespeitosa, jocosa, ou então ela é vista como alguém pouco produtivo. E se ela é pouco produtiva, ela é descartada. Porque, eu repito, a mercadoria, força de trabalho, tem em abundância. E ela é uma mercadoria como outra qualquer. Então, se eu não sirvo para um propósito, pelos olhos do capital, pelos olhos de quem me contrata, eu vou ser substituída, uma peça substituída por outra. Acidentes de trabalho são fenômenos socialmente determinados. A maior parte das vezes são previsíveis. Logo, eles não são, na verdade, acidentes. Muitas pessoas se acidentam no trabalho por falta mesmo das condições ideais. Não digo ideais, mas das condições necessárias, treinamento, um monte de coisa para que não se acidente. Né, Letícia? Pode ser um acidente, sim, mas na maior parte das vezes você vai ver que tem um pouco de negligência em relação a como isso deveria ser feito. Variadas análises evidenciam o chamado nexo epidemiológico. Eu coloquei assim, não sei se está correto, mas o que eu quero dizer com isso é que, muitas vezes, ontem Letícia falou sobre isso, eu não consigo reproduzir tão bem quanto ela, mas ela diz o seguinte, muitas vezes as pessoas adoecem, chegam para ser tratadas, e ninguém pergunta se ela trabalha, com que ela trabalha, aonde, quanto tempo. Então, na verdade, a gente sabe que tem um nexo entre o adoecimento e o trabalho, muitas vezes, mas não é uma coisa tão fácil, tão trivial de se entender. E outra coisa, as pessoas acabam mascarando as suas doenças e as suas dores com a própria questão da automedicação. Eu não vou faltar, eu não vou pegar testado, porque daqui a pouco me mandam embora. E aí tem toda uma questão que também mascara e piora, certamente, ali na frente, a situação dessa pessoa. Pode passar, por favor. Aí a gente chega num ponto que eu acho que ele é o ponto crucial, que é o seguinte: a saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela é intersetorial. Ela não é uma questão só de saúde, ela não é uma questão só de ergonomia, só de segurança. Existem vários fatores que agem sobre essas pessoas. Então, é um campo complexo, tem diversos setores no governo e na sociedade. Não é um problema só da CESAT, não é um problema só da CESAP, não é um problema só no SUS. Não é? Então, as políticas elas têm que ser articuladas. É preciso ter estruturas e ações para garantir a promoção e assistência à saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. Pode passar. Aí, aqui, eu nem sei se eu faço essa parte, porque muito provavelmente Letícia vai fazer. Mas só para fazer muito rapidamente uma linha do tempo, né? Dizendo que
essa questão relativa a uma política de saúde para o trabalhador e para a trabalhadora, se a gente olhar historicamente, ela é relativamente recente, como uma política, né? Então, na década de 80, o movimento da reforma sanitária brasileira e a primeira Conferência Nacional do Trabalhador, da Trabalhadora, repensaram as abordagens tradicionais, direcionando para a determinação dos processos de trabalho. O conceito de saúde do trabalhador visa proteger, promover, recuperar e reabilitar a saúde dos trabalhadores expostos a riscos relacionados ao trabalho, sendo um campo complexo e desafiador que abrange dimensões técnicas, políticas, sociais e econômicas. Mas não é só o risco. Não é só porque eu estou submetida a um risco ou uma insalubridade que eu adoeço. Então, eu acho que a cada dia a gente caminha mais para isso ficar mais claro, né? Então, a nova abordagem considera processos de trabalho determinantes para a saúde, diferente da visão tradicional de fatores de riscos mensuráveis. Tem risco que não é tangível, né? Apesar dos avanços conceituais da elaboração de políticas públicas, a efetivação da intersetorialidade na prática tem sido desafiadora, enfrentando obstáculos como conflitos políticos e falta de uma gestão integrada. Isso sem contar com falta de recurso também, né? Recurso financeiro. Pode passar. Aí, muitas ações que ainda hoje são tomadas, elas olham muito mais a questão dos fatores de risco e desconsideram os processos de trabalho. O próprio SUS não incorporou o trabalho como uma coisa central na determinação social da saúde. O trabalho ou a ausência do trabalho, né? As políticas de saúde do trabalhador e da trabalhadora enfrentam falta de articulação, como eu já falei ali, fragmentação de responsabilidades e baixo investimento, além de desconhecimento das legislações e orientações por parte dos profissionais de saúde que não são específicos da área de trabalho. Então, esse nexo ele fica prejudicado. A necessidade de superar a lógica compartimentalizada, prevalecente, e promover ações mais articuladas, é destacada, enfatizando a determinação social, a necessidade de equipes multiprofissionais e a intersetorialidade na abordagem. Pode passar. Aí aqui, eu não vou falar, porque você vai falar, né, Letícia? Renache, Sereste, então pode passar, porque eu não vou tomar o tempo de vocês, porque a Letícia vai falar com muito mais propriedade. Também tem as ações de promoção à saúde realizadas pelas empresas, né? Também não vou entrar muito nisso, vou deixar para a Letícia, porque eu acho que é da parte dela. Pode falar, pode passar. Pode passar. E os desafios na implementação mesmo de uma política mais efetiva de saúde do trabalhador e da trabalhadora, notificação de agravos, estruturas diversas e baixa integração entre os ministérios, fiscalização, atuação fragmentada entre fiscais do trabalho, Ministério Público do Trabalho e Vigilância Sanitária, atuação do Sereste, dificuldade de articulação e cobertura territorial, tem muito menos Serestes do que seria necessário, né? Atenção básica, falta de integração com as estruturas especializadas de saúde do trabalhador e da trabalhadora. E práticas orientadas pelos interesses dos empregadores, muitas vezes, né? Sem ter essa visão, de fato, de preservar ou de proteger a saúde do trabalhador. Pode passar. Caminhos possíveis. Articulação, integração entre os diferentes setores e estruturas no território, formação, qualificação dos profissionais envolvidos, planejamento, ações e programas de forma articulada, matricial, definição de papéis e construção dos planos de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, e o controle social, que é o que vocês fazem aqui, né? Fortalecimento da participação dos trabalhadores em esferas de controle social, né? Pode passar. Não vou entrar nessa parte da legislação, porque aí já estaria entrando também na parte de Letícia, né? Pode passar, pode passar. Aqui também são as conferências. Eu acho que pode passar.
Aí eu não vou falar mais, porque essa parte aí eu já estou entrando na semana da Letícia. O que eu queria trazer mesmo era, primeiro, mostrar que não é só quando eu trabalho, por exemplo, com benzeno, para dar um exemplo que eu conheço, né? Porque eu não conheço muito, sou economista. Não é só porque eu trabalho com benzeno que eu tenho risco de adoecer. Não é só porque eu trabalho escavando um tubulão que eu tenho risco de me acidentar. Todo e qualquer trabalhador e trabalhadora, o trabalho em si, mesmo que ele seja feito em condições que nem sejam precárias, tem potencial de adoecimento. Adoecimento físico, adoecimento mental, né? E num contexto de mudanças tão relevantes que a gente tem vivido na tecnologia, no mundo do trabalho, e eu ainda não falei uma dimensão que eu vou falar muito rapidamente, que é a própria questão dessa transição ecológica que nós estamos vivendo. Nada, talvez, nos próximos anos, afete tanto a saúde dos trabalhadores do que o clima. Já tem greves climáticas acontecendo no Brasil. Que bom, não estou falando bobagem, então, né? Vou dar um exemplo de uma área que a gente imagina que não vai ter problema por conta de clima. Professores do Rio Grande do Sul, esse ano, entraram na justiça pelo direito de não começar as aulas por conta das altas temperaturas. Ganharam, né? Uma boa parte das escolas públicas não é preparada para o calor crescente que tem feito. E aí, professores e alunos e funcionários ficam em risco. Trabalhadores da limpeza urbana, trabalhadores da construção civil. No Acre, no ano passado, teve uma das primeiras greves climáticas no Brasil, que foi dos Correios. Tem uma época do ano que, por conta das queimadas, a fumaça ela fica insuportável. E o pessoal dos Correios fez um tipo de greve, fez greve, na verdade, para tentar dirimir esse problema, né? Fora isso, tem a própria questão da segurança alimentar. Você, com um clima louco como está, todo mundo que vai no supermercado sabe o preço que estão os alimentos. E um dos fatores preponderantes hoje em dia para o aumento do preço dos alimentos é o clima. Então, essa é uma outra mudança, uma outra transformação que nós estamos vivendo, junto com a transformação tecnológica e junto com a transformação nas relações de trabalho, que tem todo o potencial para aumentar adoecimento, né? Então, como eu disse, eu como economista e alguém que é da área do trabalho, mas desse ponto de vista econômico e das relações de trabalho, era o que eu tinha para contribuir, né? Agradeço mais uma vez o convite.